Olá pessoal, aqui é o professor Sebastião. Hoje vamos dar continuidade às aulas de banco de dados. Professor, eu já estou pronta. Com o aumento da complexidade dos dados e a necessidade de segurança para esses dados, que eram simplesmente armazenados em um lugar, onde qualquer um pudesse acessar a qualquer momento, mesmo sem a permissão necessária, ou até mesmo a necessidade de criação de cópia de segurança dos dados. Em caso de alguma falha no equipamento, observou-se a necessidade de criar recursos de segurança e melhorias na estrutura do banco de dados. Para isso, foram criados o que chamamos de sistemas de banco de dados ou sistemas gerenciadores de bancos de dados. A diferença é que os sistemas gerenciadores de banco de dados, SGBD, além do armazenamento dos dados, fornecem uma infraestrutura de software que protege e otimiza a utilização e o acesso aos dados. Ou seja, um SGBD é composto por dados e programas. Atualmente, não existe uma padronização para nomenclatura, então, muitas vezes, um SGBD é referido simplesmente como banco de dados. Para utilizar um SGBD, utilizasse os aplicativos de usuários ou de administradores de SGBD, que, via software, acessam o SGBD. Nesse caso, é feita a validação dos privilégios. E, em caso deste ser válido, segue para o módulo que escolhe o caminho e acessa os dados, retornando para quem solicitou o acesso, até o ponto de acesso aos dados. Tudo é gerenciado por software SW. A partir deste ponto, solicita-se o acesso aos dispositivos de hardware HW, onde estão armazenados fisicamente os dados. Os programas que foram incluídos nos sistemas gerenciadores de banco de dados servem para auxiliar e resolver problemas, como os apresentados por Silberschatz, 1999. Inconsistência e redundância de dados evita que a informação seja repetida em diversos lugares e de maneira diferente umas das outras. Por exemplo, a mudança de endereço de um cliente poderia ser atualizada em um lugar e não no outro, deixando a dúvida de qual o endereço deve ser o correto. Dificuldade de acesso aos dados e isolamento dos dados. Garantir que, ao projetar o banco de dados, sejam atendidas todas as solicitações e ações necessárias às tarefas dos usuários, agregando dados que estejam dispersos em vários arquivos. Problemas de integridade. Os valores dos dados atribuídos e armazenados devem satisfazer restrições para garantir a consistência. Por exemplo, todo cliente cadastrado deve ter um nome. Problemas de atomicidade. Em caso de falhas em um sistema de banco de dados, deve-se garantir que a transação executada seja completamente finalizada ou totalmente desfeita. Por exemplo, no caso de transferência de saldo entre contas correntes, se após o saque da conta original ocorrer uma falha, o sistema deve garantir, já que não foi possível crédito na conta destino, que o dinheiro seja devolvido à conta origem. Anomalias no acesso recorrente. Muitas vezes acontece o acesso simultâneo a determinados dados em um banco. Nesse caso, o SGBD deve garantir que o dado seja acessado pelas demais solicitações somente depois de finalizada a ação já iniciada. Problemas de segurança. Somente as pessoas autorizadas devem acessar o banco de dados e de acordo com o privilégio permitido a cada um dos usuários. Pessoal, e por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Fui.